Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz, estar com os irmãos nesta noite. É claro que nós poderíamos estar nos nossos lares, nas nossas casas, com os nossos familiares, mas partiu do meu coração de nós estarmos aqui nesta noite. Nem se fosse para estar a minha família, mas o nosso intuito é louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Convido os irmãos nesta noite a abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 2, versículo 12. Lucas 2, 12. Lucas, capítulo 2, versículo 12. O tema da mensagem desta noite, mensagem esta de Natal, você já parou para pensar quais as lições que a manjedoura onde Jesus estava passa para nós? Quais são as lições da manjedoura para a nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Quais são as lições que aquela manjedoura onde Jesus estava passa para as nossas vidas? Nós vamos ver algumas lições que esta manjedoura passa para as nossas vidas. Mas antes, nós vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, ó Pai querido, por esses instantes que nós estamos aqui junto, ó Pai, seja, Senhor, para te louvar, seja, Senhor, para te engrandecer, ó Pai. Senhor, o Senhor está no nosso meio, a Tua palavra diz, nós, pela sensibilidade do Espírito Santo, sentimos a Tua presença, ó Pai querido. Portanto, Pai, através da Tua palavra, que é inerrante, que apenas lida já fala aos nossos corações, o Senhor possa trabalhar, ó Pai, nas nossas mentes nesta noite. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito, ó Pai, que venha falar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 2, versículo 12, diz assim: isto lhe servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Vou ler novamente para os irmãos. Diz assim: isto lhe servirá de sinal, e encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Vamos orar novamente. Pai querido, Pai amado, aqui estamos diante do Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra. Cuida, Senhor, do Teu povo, Pai. Alimenta o Teu povo como o Senhor tem alimentado através da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, quais as lições que a manjedoura traz para as nossas vidas? Nós vemos então, meus irmãos, que o nascimento de Jesus, ele foi algo épico. O nascimento de Jesus foi algo abissal. O nascimento de Jesus foi algo que podemos assim afirmar que é algo inexplicável. O nascimento de Jesus, ele divide o mundo, ele divide a história em duas partes. A primeira parte nós vemos no Antigo Testamento
os próprios profetas, a palavra de Deus já sendo contextualizada, falando a respeito de Jesus. E depois, no seu nascimento, nós vemos agora o Novo Testamento falando da pessoa de Jesus. E nós vemos então que aquela manjedoura, ela traz algumas lições para as nossas vidas. A primeira lição que nós vemos que a manjedoura traz é a unidade. Nós vemos que o próprio Jesus foi capaz, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, até nos nossos dias de hoje, nós vemos que todas as nações, todo o mundo se rende ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso de fato se chama unidade. Nada nos une, nada pode unir o ímpio como o cristão, a não ser o próprio Jesus. Quando nós vemos Jesus, nós vemos a unidade. E essa unidade nós vemos também na Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus triuno. Então nós vemos que a partir do nascimento de Jesus, nós vemos que a partir daquela manjedoura, nós vemos uma unidade entre todos os povos, uma unidade entre todas as nações. Cada um de nós nesta noite, cada um de nós na própria igreja de Jesus, cada um de nós no corpo de Jesus, nós temos pensamentos diferentes, nós temos gostos diferentes, nós pensamos diferente. E isso é bom, isso não é ruim. Portanto, no que tange na pessoa de Jesus, no cristianismo, na palavra de Deus e na oração e no partir do pão, nós somos únicos. Porque essa unidade se faz na pessoa de Jesus. Amém. Na pessoa de Jesus. Então nós vemos, meus irmãos, que naquela manjedoura ali houve uma unidade. Nós vemos que aqueles 3 magos ou aqueles 3 pastores, homens encantadores que tinham uma fé diferente daquilo que de fato deveria ser pregado, mas mesmo assim eles se rendem diante de Jesus, diante da manjedoura, em uma só unidade. Então nós, como servos do Senhor, nós que servimos ao Senhor, nós devemos servi-lo em unidade. A igreja é um organismo vivo, e quando alguém tem dificuldade, meus irmãos, de conviver nesse habitat, pode ter certeza que ele não se adequa em lugar nenhum. Bons crentes, bons empresários, bons crentes, bons empregados, bons professores, bons vendedores. Por quê? Porque quando o crente ele se adequa, ele consegue se adequar na igreja, ele consegue se adequar em qualquer lugar. Porque como cristãos, nós vivemos em unidade, a unidade que nos leva a amor. E dentro dessa unidade, nós vemos, meus irmãos, então que aquela manjedoura também nos ensina a humildade. E como é importante, extremamente necessário aí, principalmente nos nossos dias de hoje, nós sermos humildes. O Rei do Universo, ele não veio num berço de ouro. Jesus não veio com toda a pompa de um rei, muito pelo contrário, até hoje os judeus esperam um rei, um libertador. A palavra do Senhor diz em João: veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Então nós vemos, meus irmãos, que a humildade também é uma das características que essa manjedoura, ela mostra para nós. Quando nós falamos a respeito da manjedoura, nós vemos, meus irmãos, que o próprio Jesus, como já foi dito nesta noite, ele nasceu envolto em panos. Nós vemos que o seu nascimento em si, para os moldes da cultura judaica, não significou absolutamente nada. Mas como já foi cantado, havia um plano perfeito.
E o plano perfeito para as nossas vidas, ele se chama Jesus. Meus irmãos, esta semana eu tive que corrigir duas pessoas, uma crente e uma não crente, né? Essa semana nós tivemos aí dias bem atípicos, né? Fazia sol, daqui a pouco chovia, daqui a pouco ficava nublado e o tempo virava assim, uma coisa esquisita o tempo, né? E uma pessoa me disse assim, né? Eu com ela me disse assim: hoje o dia está estranho. Foi essa palavra que a pessoa disse, né? Que dia estranho, que dia feio, né? Chove, faz sol, de repente muda todo o tempo, e é um negócio esquisito. Dia feio, que dia estranho. E eu não perdi a oportunidade de falar para o Evangelho para um e corrigir outro cristão. Eu falei assim: olha, não me leva a mal, mas eu não concordo, né? Então vamos supor, um dia de sol, um dia bonito, né? Um dia nublado, um dia feio, um dia que chove, ao mesmo tempo faz sol, um dia estranho. Sabe o dia que vai ser estranho? Eu falando para a pessoa, sabe o dia que vai ser estranho? Sabe o dia que vai ser feio na sua vida? O dia que você virar para o lado de alguém que você ama e não estiver mais. Esse dia vai ser feio. Esse dia vai ser estranho. Esse dia vai ser nublado. Esse dia vai ser triste, né? Mas todos os dias que o Senhor nos dá, todos os dias são bons. E quando nós reconhecemos que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, todos os dias são maravilhosos. Passaremos por dificuldades, situações inóspitas, mas, porém, todos os dias serão maravilhosos, porque nós temos Jesus. Não há dias feios, não há dias estranhos, não há dias nublados, quando nós temos Jesus nas nossas vidas. Agora, quando nós não temos Jesus nas nossas vidas, nós assemelhamos o tempo com aquilo que nós estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo, ele se chama Jesus. Nós vivemos o grande advento nesses dias, os dias que antecedia a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Jesus das nossas vidas. Então, meus irmãos, não existem dias feios, não existem dias tristes. O que existe é dias sem Jesus. Que ainda que você esteja passando por um momento muito difícil, com Jesus, o nosso dia se torna bonito. Então, nós vemos, meus irmãos, que a primeira lição que essa manjedoura nos traz é a unidade. A segunda lição que essa manjedoura nos traz, sem dúvida nenhuma, que sejamos humildes na presença do Senhor. Em terceiro lugar, que nós sejamos generosos. O texto diz, o contexto, né? E o texto diz que aqueles dias as hospedarias estavam lotadas, não havia local para que a família de Jesus pudesse se hospedar. E era a cultura então dos donos ali, daqueles estábulos ali onde os cavalos ficavam, das hospedarias ali. Então eles eram generosos em deixar algum lugar para os animais. Então havia os lugares ali onde ficavam as pessoas, e ali na cidade também havia os lugares onde ficavam os animais ali, as estalagens que eram chamadas. E não havia lugar para Jesus, mas houve um gesto de generosidade quando alguém então cede ali aquela estalagem onde os animais ficavam, os viajantes ficavam, e ali foi cedido naquele momento para que Jesus pudesse nascer. Há um provérbio oriental que diz: na mão de quem distribui flores sempre fica um perfume. Como cristãos,
nós devemos ser generosos. Como cristãos, a generosidade deve fluir nas nossas mentes, nos nossos corações. Como é importante quando o crente no Senhor Jesus Cristo é alguém generoso. E a generosidade, ela traz vida, a generosidade, ela traz paz, a generosidade traz alegria. E nós vemos então que o próprio Jesus, em algum momento, ele também se beneficiou da generosidade de alguém. Sejamos generosos como servos do Senhor. Quantas pessoas nesse Natal você abençoou? Muitas vezes até brincamos, né? Porque essa época é uma época de engordar. Né? Mas o que nós temos visto por aí, meus irmãos, é que nunca houve um Natal onde a miséria estivesse tão presente como nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021. E nós vemos, meus irmãos, que as perspectivas não são boas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, por termos um coração generoso. Aprenda a dividir o seu pão, aprenda a dividir a sua comida, aprenda a dividir o seu dinheiro. Deus não te abençoa, meu irmão, para que você encha a sua boca e diga: olha, esse é o melhor ano da minha vida, olha, Deus tem me abençoado tanto. Poderia abençoar mais se a generosidade tivesse nos nossos corações. Precisamos ser generosos. E quanto mais nós somos generosos, mais o Senhor nos abençoa. Quanto mais nós dividimos, mais o Senhor nos dá. Mas muitas vezes um coração duro, um coração orgulhoso, um coração egoísta, faz com que a nossa generosidade fique pelo meio do caminho. Até Jesus, mesmo ali, naquele lugar, mesmo ele sendo Deus, houve a necessidade de algum momento, de alguém ser generoso para com ele, para que ele pudesse então nascer naquela estalagem. Eu não sei se você comunga da mesma ideia minha, mas muitas vezes quem faz o bem para a gente esquece. Mas quem faz o mal a gente não esquece jamais, deveria ser ao contrário. E muitas vezes nós agimos desta forma. Muitas vezes nós lembramos de alguma maldade que alguém fez para nós, mas esquecemos das bondades e dos feitos que muitas vezes as pessoas têm feito para nós, e principalmente o nosso Deus. Que esse Natal seja um Natal de gratidão. Que gratidão possa estar eclodindo nos nossos corações. Que nós possamos ter um coração grato ao Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem feito. Meus irmãos, algo que me incomoda é quando alguém começa a lembrar do passado com muita alegria. Olha, porque no Natal passado, nos natais passados, olha, era assim, era desse jeito. O Senhor continua sendo o mesmo. Glória a Deus. O Senhor continua agindo da mesma forma. O Senhor continua nos abençoando até mais do que antes. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor da história. Quando nós lembramos do passado e não mencionamos o que o Senhor está fazendo no futuro, nós estamos pecando. Porque grandes coisas o Senhor fez lá e o Senhor está fazendo aqui também. Que nós, como servos de Deus, possamos a cada dia ter um coração grato, ter gratidão nos nossos corações. Em último lugar, meus irmãos, nós vemos então a novidade que aquela manjedoura ela trouxe para as pessoas que estavam ali, e acaba então trazendo até mesmo para nós. Aquela manjedoura trouxe uma novidade. Que novidade é essa, pastor? A novidade que aquela manjedoura nos trouxe foi o Evangelho. O Evangelho é uma palavra de origem grega que significa
boas novas. E essas boas novas, essa novidade, ela só veio através de Jesus, naquela manjedoura. Então nós vemos que a manjedoura também nos trouxe uma novidade de vida. Meus irmãos, eu estou tão ansioso para 2022, mas é uma boa ansiedade, tá? Não é aquela ansiedade que tira o sono, aquela ansiedade, nada disso. Mas como eu tenho planos para 2022, como eu tenho projetos, como eu estou sonhando acordado com 2022, como eu tenho certeza que coisas boas irão acontecer em 2022, como o Evangelho vai crescer, como a igreja vai se desenvolver, como tantas coisas vai acontecer na minha vida e na vida dos irmãos em 2022, porque eu creio, não no meu potencial, mas na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Que você possa viver, que eu possa viver em 2022 aquilo que eu não vivi ano nenhum. Amém. Que nós possamos crer nisso, que você possa esperançar no Senhor, que você possa crer no Senhor. Senhor, eu não aceito que 2022 seja igual a 2021. Talvez você está dizendo assim, olha, tem pessoas que elas dizem assim muitas vezes, olha, se 2022 for como 2021, já estou satisfeito. Eu não quero isso. Eu não quero. Eu quero que 2022 seja melhor do que 2021. Isso depende só de Deus? Não, isso depende de mim também. Então muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que depende do Senhor. Então 2022 depende do Senhor. Não, depende de mim. Se eu for fiel à palavra do Senhor, se essa palavra do Senhor estiver viva dentro do meu coração, e se eu obedecer os seus estatutos e os seus caminhos, tenha certeza que 2022 e os anos que virão vão ser muito melhor do que 2021. Quais são os seus projetos? Quais são os seus planos? Quais são as novidades de vida que você tem para 2022? Quem você tem orado para ganhar para Jesus em 2022? Quais são as pessoas que o Senhor tem colocado no seu caminho para você ser canal de bênção? Quais são as novidades da parte do Senhor que você espera para 2022? Então nós vemos, meus irmãos, que o Evangelho é novidade de vida. O Evangelho, ele vem do novo, das boas novas. E não tem como nós ansiarmos as boas novas do Senhor se nós continuamos sendo velhos, se nós continuamos sendo arcaicos. Dessa forma você pode ter certeza que o Senhor não vai agir nas nossas vidas. Então, meus irmãos, nós vemos que a manjedoura nos traz algumas lições. E as lições que a manjedoura traz para as nossas vidas são lições reais, são desejos reais, são vontades reais de Deus para com o seu povo. Então, meus irmãos, nós vemos que o desejo do Senhor para as nossas vidas é que Jesus possa reinar. O desejo do Senhor para as nossas vidas é que Cristo reine em nós. O desejo do Senhor nas nossas vidas é que a cada dia nós venhamos crescer até chegarmos na estatura de Cristo nas nossas vidas. Não é tempo de brincarmos como cristãos, né? Passa ano, chega ano, sai ano, e nós continuamos sendo os mesmos cristãos. Quais os objetivos que o Senhor tem colocado na sua vida neste Natal? Quais são eles? Que nós, meus irmãos, como servos de Deus, possamos a cada dia não brincarmos de ser cristãos,
mas que o nascimento do Senhor Jesus possa ter êxito, possa ter sido algo marcante na sua vida. Indubitavelmente algo inenarrável, algo que nós não possamos em nenhum momento, que a nossa mente possa conseguir detectar, mensurar os desejos do Senhor para as nossas vidas. Eu gosto muito dessa frase, né? Que se os nossos sonhos, se os nossos planos são grandes, imagine os planos, os projetos e os sonhos de Deus. Meus irmãos, eu tenho não sei quantos lugares para ir quando eu sair daqui. Não sei quantas pessoas estão me esperando para eu ir. Nem sei se eu vou conseguir passar em todos os lugares onde eu fui convidado. Mas algo eu não abri mão de estar na presença do Senhor. Amém. Estar aqui. Estar com a minha igreja. Estar com meus irmãos. Estar louvando o Senhor. Porque tudo isso vai passar. Amanhã, Natal, depois dia 26, daqui a pouco dia 31, primeiro acabou. Mas uma coisa vai perdurar. Dias maus, dias bons. Todos esses dias, Jesus está comigo. Todos esses dias, Jesus está com você. Dias bons, dias maus, dias ruins, dias tristes. Ele se faz presente nas nossas vidas. E esse Natal, que mais um Natal, onde as pessoas estão dizendo que o Natal tem perdido o seu sentido, para nós não. O Natal ainda continua sendo o nascimento daquele que marcou a história. Marcou no Antigo, marcou no Novo e marcará para sempre a história da humanidade. Houve na história grandes acontecimentos, mas nenhum chegou perto do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não houve e não haverá na história nenhum acontecimento tão grande como esse. E esse crescimento marca a minha vida. Esse acontecimento marca a sua. Porque neste acontecimento nós em algum momento nos identificamos que somos filhos do Deus Altíssimo. Então nós vemos que aquela manjedoura onde Jesus estava, ela em algum momento traz algumas lições para as nossas vidas. Lições que nós devemos a cada dia, né? Com elas tirar algumas lições para o nosso viver. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena servir a Jesus. E se nós temos vida em abundância, nós a temos, porque Jesus nos deu. Caso contrário, estaríamos perdidos. Você já parou em algum momento para pensar, se você não tivesse Jesus, como é que você estaria? Se você não estivesse Jesus, como que você estava nesse mundo? Então, se nós estamos aqui, se nós temos vida, se nós temos esperança e paz no coração, nós temos o que o nosso Jesus nos deu. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz que nada pode me separar do amor do meu Jesus. E uma coisa que ele fala que é interessante, né? Parece até uma elucubração, algo que ele traz que eu acho magnífico, quando ele diz assim: mas nem a morte e nem a vida, nada poderá me separar do amor de Deus. Então, se de repente em 2022 você olhar para o lado e seu irmão não estiver mais, você pode ter a certeza que ele está ausente no corpo, mas presente no Senhor. Essa é a nossa vontade. Esse é o nosso
desejo. O apóstolo Paulo dizia que o coração dele ardia, havia uma ardência no seu coração, havia uma expectativa muito grande no seu coração. E qual que era a expectativa dele? De encontrar novamente com Jesus. Porque essa deve ser a nossa maior esperança, deve ser o nosso maior desejo. E o nosso coração deve arder em voltar novamente para casa. Que Deus abençoe as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva em nós. Não somos nós que somos vivos na Tua palavra, mas é ela que é viva em nós. Que nós possamos a cada dia, Pai, crescer na graça, termos objetivos na vida, Senhor Jesus, se desprender deste mundo, deixar de viver, ó Deus, muitas vezes não vivemos na Tua dependência, ó Pai querido. Dizemos que servimos ao Senhor, mas somos dependentes do dinheiro. Dizemos que servimos ao Senhor e somos dependentes de pessoas. Dizemos que somos livres, salvos e dependemos de tantas coisas deste mundo. Ó Pai, nós somos libertos. E por nós sermos livres, nós te adoramos, ó Pai querido. A nossa alegria não depende de ninguém. A nossa alegria depende do Senhor. E o Senhor é a alegria em nós. E é por isso que nós estamos radiantes, alegres, ó Pai. Porque o Senhor vive em nós. Que a Tua palavra possa continuar sendo viva e eficaz. Que os nossos natais, ó Pai querido, possam celebrar a Tua vida. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia celebrarmos a salvação em Cristo Jesus. Nos abençoe, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.